bem-vindo a Conversas Cristãs, onde nós pensamos um bocadinho sobre as atualidades, as notícias que estão a fazer manchete do ponto de vista bíblico e cristão. Estamos todos um pouco preocupados com a erupção de uma nova epidemia que poderá se transformar numa pandemia, ou seja, uma epidemia mundial de um novo vírus, um coronavírus que surgiu na região de Wuhan, na China. O coronavírus não é nenhuma novidade, ele não é propriamente um vírus novo. Nós sabemos que existem vários tipos diferentes de coronavírus e eles infectam tipos diferentes de animais. O que parece que aconteceu aqui nesta situação é que a ingestão de certos animais, que não são talvez muito comuns na sociedade ocidental, mas que são comuns na alimentação da população chinesa, transferiram um coronavírus de uma espécie animal, ainda não se sabe exatamente qual seria, fala-se em morcegos, em cobras, enfim, outras coisas que são alimento comum dentro da cultura chinesa e teria sido transmitido então para humanos. Este coronavírus dá uma sintomatologia muito parecida com a gripe, ele é mais complicado para as pessoas que têm mais idade ou para aqueles que têm doenças crónicas, asmáticos, doentes com DPOC, cardíacos, diabéticos, etc. E não há propriamente um tratamento específico porque trata-se de um vírus, o que existe é um tratamento de suporte para esta situação. Nós não sabemos ainda qual vai ser o impacto disto a nível mundial. A China está a fazer um grande esforço para conter a epidemia, mas já há muito receio em muitos lados e a preocupação do que é que isto pode representar, e sempre que aparece um novo vírus deste tipo, fazem-se muitos cenários, alguns um tanto ou quanto apocalípticos. Isso é interessante porque isto nos revela bastante daquilo que é a vaidade humana. Eu lembro-me, já faz um tempinho, mas há 30 e poucos anos, na Faculdade de Medicina, quando um dos professores, numa das aulas, resolveu perguntar aos alunos quais eram as áreas de especialidade que pretendiam seguir. O meu objetivo era ser médico missionário em África e, portanto, eu respondi de forma natural que eu ia seguir a área de infectocontagiosas, eu queria me especializar na área de medicina tropical. O professor, na altura, fez um ar de pesar e deu-me uma orientação clara e disse: olha, jovem, a infectocontagiosas dentro da medicina é uma coisa que está a acabar, em breve não vai existir mais. Portanto, você devia escolher outra coisa. Entre vacinas e medicamentos, etc., dentro de pouco tempo, a infectocontagiosas vai ser apenas um capítulo da história da medicina. Engraçado, porque, de facto, nada poderia estar mais longe da realidade. De lá para cá apareceram inúmeros vírus novos que causaram muito susto e também muita morte e muito gasto, como também uma série de bactérias super poderosas, e hoje os hospitais fazem um esforço muito grande para guardar alguns poucos antibióticos que ainda são eficazes nestas bactérias e que estão fechados a 7 chaves nos hospitais para situações que são mais graves. O homem é muito orgulhoso e rapidamente ele acredita que pode ter controle da situação quando na verdade não tem. Nenhum de nós tem controle da situação. A ciência, na qual nós hoje confiamos quase que cegamente, ela tomou lugar no mundo ocidental daquilo que seria a religião no ano passado. Assim como as pessoas tinham uma grande fé nos seus deuses, hoje em dia as pessoas têm uma grande fé na medicina e acreditam cegamente que ela pode tratar todas as coisas e que a ciência vai resolver todos os nossos problemas. Mas ao fim de um século como o século XX, de grandes desenvolvimentos tecnológicos e científicos, o mundo não ficou melhor. Está pior. Estamos a viver uma realidade de aumento da violência, da falta de respeito, do crescimento da intolerância, e a ciência tem-se desenvolvido de forma extraordinária, mas não tem transformado a vida do homem melhor, e isso faz-nos pensar. Nós vivemos num mundo que acredita que os princípios não são mais válidos, que diz que a verdade não existe, que os absolutos acabaram, mas a vida é feita de princípios. E sem princípios nós não temos como sobreviver. Há princípios que todos nós aceitamos e concordamos. Por exemplo, princípios da ciência física. Todos nós reconhecemos a lei da gravidade. Não vale a pena nós dizermos que ela não existe ou não concordarmos com ela. Se quisermos sair do nosso prédio do 5º andar, certamente vamos ter uma queda brutal e vamos morrer, provavelmente. São leis, estão estabelecidas, são absolutos, são verdades. Há absolutos e princípios que foram estabelecidos pelo homem. Por exemplo, dentro de uma cidade você não pode andar a 120 km por hora no seu carro. Se o fizer, você vai ser parado e vai ser multado e eventualmente vai perder o direito de estar a conduzir. Porquê? Porque é um princípio de convivência. É um princípio para a vida. É um princípio estabelecido e concordado pela maioria, colocado em prática por quem tem autoridade. Há princípios para a vida espiritual.
Eles foram estabelecidos por aquele que tem toda a autoridade. E ele nos revelou estes princípios através do seu livro, a Bíblia. Conhecer estes princípios é fundamental para poder viver bem aqui e poder estar preparado para um dia, quando deixarmos esta vida, seguirmos para a próxima. Não, a ciência não vai salvar a humanidade. A única forma de salvação que existe, ou seja, de voltar a viver uma vida que vale a pena, com propósito, com sentido, uma vida real, uma vida plena, uma vida cheia, aqui neste mundo, e preparar-nos para poder vivê-la eternamente, é através de Jesus. Porque na sua obra, na sua morte e ressurreição, ele restabelece a possibilidade de estarmos em comunhão com Deus. Não sei o que lhe dizer sobre o coronavírus. Apenas esteja atento às notícias e eventualmente tome alguns cuidados. Esteja a perceber o que é que se está a passar. Faça uma boa hidratação, exercícios fixos, alimente corretamente e eventualmente tome uma boa dose de vitamina C para estimular o seu sistema imunitário. Mas mais do que isso, eu queria lhe dizer que, como a ciência não salva, você precisa de salvação e só Jesus pode fazê-lo. Procure-o hoje. Procure perceber aquilo que ele pode representar para a sua vida agora e não espere para mais tarde. Ele é o único caminho de salvação.